Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago. Eu sou do canal Sorrilha, você está sendo filmado. E no vídeo de hoje eu venho trazer um assunto muito importante aí para o nosso debate que a gente vem trazendo desde o começo do semestre, que é a história da África atrelado à educação, principalmente em níveis fundamentais e média. Antes de começar o vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos e fiquem com a vinheta. Esse vídeo, meu objetivo com ele é, então, tentar entender como que a história da África passou a ser ensinada nas escolas e o porquê, né? A história da África, ela passa a ser obrigatória, o seu ensino nas escolas, apenas em 2003. Então, em 2003, a gente tem a Lei 10.639 sendo decretada, no qual obriga o ensino de história da África e ensino de história afro-brasileira. Os objetivos principais da lei são atrelar a história da África ao desenvolvimento histórico do Brasil a níveis culturais, sociais e econômicos. Então, esse negro, principalmente vindo por meio da escravidão, como ele se inseriu na nossa sociedade, né? E além disso, como que o racismo tão presente hoje, como ele foi se desenvolvendo e como ele se constituiu, e quais foram as problemáticas dele, o que ele causou ao longo da nossa história inteira, né? Então esses são os principais objetivos e, claro, a questão da cultura africana, tão importante, né, na nossa cultura, quais traços da cultura africana, principalmente, por exemplo, a religião, ela influiu na história brasileira. E outro ponto também, muito levantado pelo movimento negro, é a questão da identidade, né? Então, a identidade dessa pessoa que se identifica como negro dessas escolas é um jeito de trazer, né, essa identidade ancestral, principalmente. Enfim, então esse é o objetivo da lei, tá? Que na minha concepção são de suma importância para entendermos o Brasil, ok? Contudo, eu vou trazer algumas problemáticas, né? Porque acho que o papel da gente é sempre questionar as coisas e não questionar somente pro negativo, mas ajudar a construir e a melhorar as coisas, né? Então eu trago alguns pontos que eu vejo como problemáticos dessa lei e como a gente deve enfrentar isso, né? Como que esses problemas devem ser enfrentados, porque essa lei 10.639, essa obrigatoriedade do ensino de história da África, ela é muito importante, tá? Para nossa sociedade, e para muitas pessoas também. Então, é isso. O primeiro problema que eu levanto, acho que é o problema, se não o principal, mas o top 2 ali dos principais, né? Que é a questão da formação. O porquê, então, a formação? Porque a formação do professor, ela atinge diretamente como essa matéria vai ser dada, né? Então, se você tem um professor bem formado, um professor que teve essa matéria, que leu muitos textos sobre esse assunto, ou até professores que saibam pesquisar, né? Porque infelizmente a gente forma muitos professores em que a pesquisa é só vista ali na área acadêmica, mas não, a questão da pesquisa ela também é importante para os professores, né? Irem atrás de artigos, de textos e formar suas aulas. Então essa questão da formação ela acaba infringindo diretamente o como essas aulas de história da África são dadas, né? De uma forma, infelizmente, em muitos casos, a perpetuar um certo racismo, né? Por quê? Porque o professor ele leva a sua visão daquele tema, às vezes carregando vários preconceitos, porque ele não leu muitos textos sobre, então ele não passou por esse processo de aprendizado, infelizmente. Então, esse é o primeiro ponto que eu levanto como uma problemática aí. O segundo ponto, é a questão do livro didático. E por que o livro didático é muito importante? O livro didático é importante porque no nosso sistema de ensino, o livro didático ele reflete muitas de como vão ser as aulas, né? Então, como vão ser ministradas essas aulas, os professores acabam só recorrendo aos livros didáticos,
aí volta naquele problema que eu falei lá em cima, que é na questão da formação, tá? Um outro problema é a questão da falta de articulação, né? Principalmente entre as disciplinas, a questão da interdisciplinaridade, que também é garantida por lei da LDB, a falta dessa articulação entre disciplinas e entre o corpo escolar como um todo e a comunidade. Então, falta muito dessa articulação e isso ajudaria muito para construir a ideia de os objetivos que a lei propõe, né? E outra questão crucial é a falta de políticas públicas. Então a gente, infelizmente, tivemos poucas políticas públicas em relação a isso, né? Em questão não só da lei 10.639, mas a questão do negro, né, na nossa sociedade. Porque isso puxa um outro ponto, que é a questão do racismo. Então essa falta de políticas públicas também pode estar atrelada muito ao racismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade, infelizmente, né? E outro ponto é a questão da intolerância, um ponto de suma importância aí também, a intolerância principalmente religiosa, né? Então, por exemplo, muitas aulas sobre história da África, que trazem também a questão religiosa, elas acabam sendo mal vistas até pelos pais, né? Os pais religiosos, às vezes, e também pelo esse professor com essa formação defasada. Mas calma, agora eu vou tentar pensar com vocês um jeito de resolver esses problemas, né? Porque a gente tem a lei, já é algo importante, né, ao meu ver. A gente tem esses problemas relacionados à aplicação da lei, mas como resolver, né? Como resolver esses problemas? Eu acho que o movimento negro ele luta muito em relação a isso já, principalmente a questão do racismo, da intolerância religiosa, a questão das políticas públicas. O movimento negro ele é muito ativo nessas questões, mas eu também vejo uma importância muito grande em cima da pesquisa, né? Porque a pesquisa ela seria muito importante na questão da resolução de problemas, né? Então, acho que é o papel do pesquisador, até do professor, o papel da educação como um todo, tentar pensar conjuntamente o como resolver ou como minimizar pelo menos esses problemas. Então acho que para mim é isso, o professor sair da sua zona de conforto e pensar, como que a gente pode resolver esses problemas e como que a gente pode superar a questão financeira, por exemplo, que é uma questão também que aflige, a questão do livro didático, a gente repensar, a questão da formação, e isso também é muito importante na questão do pesquisador, do historiador, do pedagogo que está dentro da academia, né? Porque pelo menos na questão da formação docente, ele é o principal vetor ali, né? O que está dentro da instituição universitária. Então, ele que teria esse papel de pensar essas questões. Mas acho que no vídeo de hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi somente uma reflexão mesmo, pra gente começar a pensar sobre isso, que às vezes é um tema que a gente acaba passando batido, mas que pra mim é de muita importância, né? Espero que pra vocês também. Eu vou deixar 2 textos aqui na descrição, tá? 2 artigos que eu achei muito interessante, que discutem esses temas, esse tema, né? Principalmente a lei, as problemáticas e o como superar essas problemáticas. Eu vou deixar aqui na descrição. E é isso, galera. Deem like, compartilha com os amigos, deixem um gostei. Valeu, gente. Obrigadão.